Vamos lá. Rapaziada, boa notícia, hein? A gente imaginava que isso pudesse ter acontecido há 2 rodadas, mas já seria de uma forma prematura, né? Então eu estava até tranquilo em relação a isso. O André Carrilho está de volta, trabalhou normalmente com o grupo, trabalhou com bola, treinou normalmente, então agora vai! Agora, com essa semana toda para trabalhar, inclusive, o André Carrilho estará no banco de reservas para a partida diante do Vitória, lá no Barradão. Jogo duro, hein? Jogo duro, até porque o Vitória venceu na rodada. Eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, o André Carrilho está de volta depois de 2 meses e meio e muito antes do previsto, depois de uma lesão no ligamento, né, do seu tornozelo, inclusive sendo submetido a uma cirurgia, fazendo com que ele pudesse parar até 4 meses. Muita gente nem contava com o Carrilho esse ano, quando ele sofreu a lesão. E de repente, em 2 meses e meio, ele está de volta, se preparando para essa reta final, Copa do Brasil, semifinal e tudo mais. Cara, é um sujeito fundamental para o time do Corinthians. Quando a gente fala dos retornos aí de Memphis, Garro, Yuri, o Carrilho, para mim, ele é um dos craques desse time, um dos caras fundamentais. Eu acho que ele muda o patamar do time do Corinthians quando ele está em campo. Então a volta dele é significativa. Acho uma baita notícia. Assim como a de André Ramalho, que a gente até em algum momento contestou no início desse ano. No ano passado ele chegou muito bem. No início desse ano ele deu uma oscilada como toda a defesa. Inclusive o Ramon Dias acabou sendo demitido. E quando chega o Dorival, ele meio que ajusta o setor, né? Porque todo mundo que entrava falhava no sistema defensivo. E, cara, chegou um momento em que o Ramalho, o Gustavo Henrique, todos eram contestados. O Kaká e o Félix Torres, a gente sabe os motivos, né? Agora, o Ramalho e o Gustavo Henrique, eles são bons defensores. E eles estavam mal também pelo sistema que não funcionava. O Corinthians vazava todo o jogo. Se tem uma coisa que o Dorival resolveu de imediato, foi a questão defensiva. E com isso, o André Ramalho se fixou por ali. E olha que eu tô gostando do Tchoca, tá? Acho que o Tchoca tá dando conta do recado. Mas a gente sabe que numa linha de 4, por exemplo, com 2 zagueiros, o Gustavo Henrique e o André Ramalho são titulares. Numa linha de 3, você pode fazer junto com o João Pedro Tchoca. De qualquer forma, ele ficou quase um mês afastado aí por um estiramento na coxa, o André Ramalho. Tá recuperado, tá de volta. É um dos líderes desse elenco também, né? Um cara muito experiente, um cara que passa tranquilidade. Importante, fundamental a sua volta também. André Ramalho e André Carrilho. Ufa, pô, com Memphis, Garro, Yuri, Carrilho, Ramalho, que isso? Fazia tempo, hein, que o DM não estava tão esvaziado e que o Dorival não tinha tanta qualidade assim para usar no seu time. Com isso, a gente, na sequência, durante a semana, vai projetando aí uma possível escalação para esse jogo diante do Vitória. Agora tem outra má notícia, né, que é a do menino André, que vem recebendo oportunidades e, cara, eu sou muito fã desse moleque, hein? Com poucos jogos, a gente já vê que ele tem personalidade, atitude, qualidade técnica, pisa na área, já fez até gol, desarma, corre. Foi um dos poucos que se salvaram, se não o único, lá no Clássico contra o Santos, quando ele entra no segundo tempo. Toma até um cotovelaço ali, né? Um braço que sobrou e tal, saiu com sangue no rosto e tal, mas ele teve uma lesão ligamentar também, a exemplo do André Carrilho. Só que não houve uma ruptura até onde a gente sabe e não há necessidade de uma cirurgia por enquanto. Então ele faz um trabalho de fisioterapia até retornar, vai ficar de fora por alguns dias, né? Algumas rodadas aí, vamos aguardar o processo de recuperação do André, o André Luiz. Mas só um registro aí, né? Porque é um menino muito bom, muito promissor e que daqui a pouco vai poder ajudar aí nesse sistema de meio campo. Que tem um desfalque já confirmado, né? Que é o do volante Maicon, que está suspenso, e também do lateral Mateuzinho. Então, por mais que voltem jogadores, o Dorival vai ter que se virar em algumas outras posições. Bom, no meio campo ele vai ter opções, né? A gente sabe, né? Ou o Rian, ou o Martínez, né? Que ficou de fora aí dos 2 últimos jogos por aquela questão de ter faltado treinamentos, foi punido pela diretoria e tal, agora tá de volta. E na direita ele vai ter que improvisar, vai ter que ser ou o Félix Torres, ou o Kaká, ou o Charles, provavelmente o Charles, porque não tem um substituto pro Mateuzinho. Ou o Jacaré, né? Bota o Jacaré pra jogar, pô. Pelo menos é da posição, é moleque, mas é da posição. Ele fez isso com o Guinegão aproveitou. Bota o Jacaré aí, quem sabe, né? Não pode surgir aí um reserva imediato no Mateuzinho. Enfim, durante a semana a gente vai trabalhar melhor essas situações. Agora eu preciso falar com vocês de uma outra situação que é um pouco mais remota, que não preocupa tanto assim, mas ela existe. Até porque se trata do próximo adversário do Corinthians. Estou falando do Vitória, que criou um fato novo no campeonato a partir dessa segunda-feira.
O Vitória estava virtualmente rebaixado como Juventude, Fortaleza e Sport. O Z4 era o Z4 mais definido antes da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era um Z4 que a gente imaginava, esses caras não vão sair daí, porque eles só ganham entre si, eles não ganham para sair dali e, cara, eles não conseguem. O Fortaleza não consegue, o Juventude não consegue e o Vitória também não. O Vitória tomou 8 do Flamengo nesse campeonato mesmo. Mas o Vitória reagiu. Reagiu com o Jair Ventura, ganha o clássico Bavi no Barradão, e jogando bem, e emenda a segunda vitória seguida, ganhando do Santos na Vila Belmiro, coisa que nunca tinha acontecido na história, o Vitória vencer o Santos. Também foi a primeira vitória do Vitória como visitante nesse campeonato. E com isso o Vitória chegou a 31 pontos. Então quando a gente falava de um Z4 sem a possibilidade de sair dali, porque a pontuação era muito grande, era 4, 7 pontos para você sair da zona do rebaixamento, isso dava algumas rodadas. Era muito difícil que isso acontecesse. Mas aí o Vitória ganhou um confronto direto, que é justamente contra o Santos. Ou seja, ele impede o Santos de crescer e ele cresce e encosta no Santos. Então o Vitória ainda está na zona, o Santos ainda está fora. Mas eles estão 31 a 31. O Vitória só não está fora pelos critérios. E o Vitória enfrenta o Corinthians no sábado. E aí, meus amigos, imaginem a guerra que será esse barradão no final de semana que vem. Porque se o Vitória vence o Corinthians, dependendo do que acontecer com o Santos e com o Galo, o Vitória pode deixar a zona depois de, sei lá, muito tempo, talvez até o começo do campeonato. E isso significaria a sobrevivência para esses caras. Porque ali na frente eles têm o Inter, inclusive, daqui 2 rodadas. E o Inter é outro que está na beira. Só que o Corinthians está numa posição não muito distante. O Corinthians tem 36 pontos. Hoje, o Vitória tem 31. São 5 pontos? São 5 pontos. Uma vacila para você ver. E o meu medo é justamente porque agora teremos um confronto direto. Porque o Vitória vencendo o Corinthians, ele vai a 34 e o Corinthians não soma. E o Corinthians fica com 36. E aí? Então, gente, não acho que o Corinthians corra risco. Acho que Inter e Galo, por exemplo, e Santos correm mais riscos do que Grêmio e Corinthians, pela perspectiva. Mas vacila para você ver. E o próximo jogo é contra o Vitória. Então, se o Corinthians consegue empatar com o Vitória, por exemplo, ele soma um ponto, mas ele impede o Vitória de somar. E isso é fundamental. Mas imaginem a guerra que será esse jogo no Barradão. Então, rapaziada, algo que parecia definido, não está mais. E como o Corinthians tem a mania de escolher alguns jogos para jogar, os caras só têm jogado em casa, né? Diante da torcida. Quando é fora, quando é contra o Sport na ilha, quando é com o Santos na Vila, os caras, esse aí eu não vou me esforçar tanto, né? Vamos pensar na Copa do Brasil aí e tal. Não, diante do torcedor, não, aqui nós vamos correr, vamos ganhar do Mirassol, vamos ganhar do Atlético Mineiro, para poder dar uma resposta pro torcedor. Quando é fora, não parece que eles se dediquem tanto assim. Então, esse jogo é perigoso, porque se tomar uma pancada, o Vitória chega. E aí o Corinthians vai ter que descolar alguns pontos nos próximos jogos aí para não correr esse risco aí até o final. Repito, Santos, Galo e Inter estão jogando menos e estão numa condição pior. Mas se um deles começa a reagir, aí você já começa a descer. Então, o risco, ele existe, é remoto, é pequeno, mas tá lá. Não acho que o Corinthians vá sofrer tanto assim. Mas, gente, foi uma condição de tabela alterada nessa rodada, que sirva de alerta para o Corinthians nos próximos jogos, especialmente nesse contra o Vitória. Para fechar, o Corinthians sofreu mais um transfer ban, desta vez por conta de uma dívida relacionada ao Cuiabá pelo volante Ranieri. Havia uma parcela, entre tantas que o Corinthians tem num débito eterno com o Cuiabá, totalizando 17 milhões de reais. Uma delas venceu na sexta-feira, no valor de 788 mil reais, que o Corinthians não pagou. O Cuiabá acessou
a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, né, onde o Corinthians está, com vários credores lá para pagar de forma parcelada, e com isso ele sofreu um transfer ban, que é a impossibilidade de contratar jogadores. O Corinthians já tem um transfer ban relacionado ao Félix Torres junto ao Santos Laguna. Esse é um transfer ban da FIFA, de 40 milhões de reais, que o Corinthians ainda não resolveu. Estava com esse transfer ban do Ranieri, pagou essa parcela e agora comunicou lá a CNRD para que derrube esse transfer ban, que não vai implicar em muita coisa na prática, porque ele vai continuar com o transfer ban e não tem uma janela aberta, então ele não vai poder contratar de qualquer forma. Mas é ruim, né? Você ter 2 transfer bans. E o Corinthians teve 2 transfer bans, sendo que esse segundo é mais barato. Não chega a R$1 milhão. Então, o Corinthians pagou, está tentando a remoção, mas ainda segue com aquele de 40 milhões para negociar, pagar e tentar evitar. E tem outros que podem gerar outros transfer bans na sequência. O mais emblemático é o do Matias Rojas, que já houve uma condenação no CAS e que, se o Corinthians não pagar até começo de novembro, a gente está falando de mais 40 milhões de reais, vem mais um transfer ban por aí. Que loucura. Uma dívida que só cresce, que não para e que a gente não consegue ver uma luz no final do túnel. Será que no final do ano a gente vai conseguir enxergar uma perspectiva melhor para 2026? Não sei. Enquanto essa dívida só crescer, vai ser difícil, né? O Corinthians tem um interesse muito grande em comprar o volante Michael em definitivo. Isso me pega até de surpresa, me causa até um pouco de espanto, porque é claro que muita coisa pode mudar. A vontade, né, em relação à permanência do Michael passa principalmente pelo Fabinho Soldado. A gente também pode ver essa situação sofrer uma reviravolta, porque hoje no almoço com a Fiel, eu já trouxe realmente lá que a pressão em relação à demissão do Fabinho para dezembro, ela aumenta a cada dia. A gente vai entendendo aí o Stabile querendo trabalhar com as pessoas que ele confia, na verdade. O que me espanta, na verdade, no caso do Michael, se o Fabinho permanecer, é o fato do Corinthians ter interesse na compra, né, do Michael. Eu acho que o mais interessante para mim, na verdade, seria, tal, assim, no mínimo, tá, o reempréstimo, um novo empréstimo junto ao Shakhtar. Assim, não é uma coisa que eu faria, mas se o Michael continuar fazendo gols, enfim, sendo aí um dos capitães, né, do time do Dorival Júnior, eu não duvido nada que, né, pelo menos um empréstimo aí o Corinthians venha conseguir. Mas o Corinthians tem interesse em comprar, né, para acabar de vez aí com esse empresta do Michael. Ele tem contrato com o Shakhtar até o fim de 2027, né? O contrato do volante corintiano, né? Que fez o gol aí da vitória contra o Atlético Mineiro. Eu, sinceramente, não compraria, vou dar minha opinião, não compraria e nem tentaria um novo empréstimo. Eu encerraria, né, a história do Michael no Corinthians no final desse ano, quando vai se encerrar o empréstimo. Agora, se ele fizer aí 9 partidas maravilhosas com a camisa do Corinthians do Campeonato Brasileiro, jogar muita bola nas semifinais e final, e possível semifinal de uma Copa do Brasil, se passar do Cruzeiro, é claro que a gente pode mudar de opinião, porque como eu costumo dizer para vocês, né, não é a gente que muda, né, de opinião, né? São eles que mudam de futebol, são eles que mudam de postura. Então, na questão envolvendo o Michael, hoje eu não pensaria nisso como eles pensam. E eles pensam de fato, realmente. Agora, é uma coisa que eles já queriam, né? O Dorival já queria e o Fabinho Soldado também. Aí o Michael começa a desempenhar um bom futebol, faz gol, aí lascou, né, velho? E por incrível que pareça, né? Foi como eu disse aí na introdução, por incrível que pareça, hoje existe mais o desejo do Corinthians em renovar com o Michael do que o próprio Michael ficar no Corinthians. Pela entrevista aí que o Michael deu na saída de campo, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, acho que ficou bem claro isso, né? Ficou bem claro isso. O próprio Michael
falando, não, tem que ver essa política do Corinthians, essa questão, eu quero ficar, mas tem que ver. Então, velho, é uma situação assim, lamentável, né? Essa do Corinthians em relação ao Michael. Não faria esse movimento. A gente falando assim, Samir, o João Santos, há 2 meses você cravou que a diretoria não renovaria com o Michael. Cara, futebol as coisas mudam, né? Eu não sei se eu cravei, mas eu vou sempre informando vocês na temperatura certa. Há 2 meses o cara nem entrava em campo, velho. Hoje o cara é titular e capitão do time. Entendeu? As coisas mudam, filho. Futebol é assim, velho. Quando eu falei que não tinha interesse no Michael, o cara tava encostado. Hoje o cara é titular e capitão, velho. Então no futebol, as coisas mudam. Eu lamento muito. Se isso acontecer realmente, eu lamento, porque eu acho que já foi, né? A época de Michael, Romero. São jogadores de 2017, né? Jogadores que tiveram aí o seu auge, né? Em 2017. Então eu não apostaria, tá? Não apostaria nesse atleta por nada. Olha só, vamos falar do Fabinho Soldado. Hoje no almoço com a Fiel eu trouxe uma informação em cima daquilo que o Nicola, né, acabou trazendo. O Nicola cravou, né? Jorge Nicola cravou que o Fabinho Soldado vai ser demitido do Corinthians, tá? Eu tenho até um amigo que mandou, não sei se eu posso falar o nome dele, não vou, tá? Não sei se eu posso falar o nome dele, mas ele mandou aqui a mensagem para mim. Samirzão, me passaram que cogitam demitir o Fabinho Soldado assim que baterem 45 pontos no fim do BR. Eu já ouvi essa história também. Eu expliquei isso já na hora do almoço. O Osmar Stabile, ele não quer chamar a responsabilidade para ele nesse momento. Porque vai que ele demite o Fabinho Soldado, principalmente quando ele chegou, né? Que era um momento maior ainda, né? O risco era maior ainda de chegar ali numa zona de rebaixamento. É impossível o Corinthians cair ou ser rebaixado, tá? É impossível. Pelos times que tem, não pelo futebol que o Corinthians tem apresentado, mas pelos times que tem no brasileiro. E pelo nosso time, mesmo com um desfalquinho aqui, outro ali, o técnico que a gente não cai. Eu não tenho medo nenhum. Já não tinha ano passado, imagina esse ano. Então a questão envolvendo o Fabinho Soldado pode passar pelos 45 pontos? Pode. Mas eu vou dar uma opinião. O Corinthians esteve em Santos na quarta-feira passada. Aí eu fui tomar café com uma fonte lá no hotel lá do Corinthians, né? Conversei sobre esse assunto do Fabinho. Conversei com outras fontes. Então, assim, de tudo que eu ouvi até hoje de Fabinho Soldado, já ouvi a questão dos 45 pontos, já ouvi o que o Nicola ouviu, só não tenho coragem de cravar isso. É o que eu falei, imagina, o próprio Michael aí, ó, que eu não cravei, mas eu disse que o Michael era um caso que eles iam analisar, né, de todos ali que não iam renovar, né? Você viu a situação do Michael? Já mudou. Mudou por quê? Porque o cara deixou de ser um jogador encostado para ser um jogador hoje capitão do time titular. Então, por exemplo, eu não vou cravar a queda do Fabinho Soldado, mesmo que eu tenha recebido essas informações também, com 45 pontos ele pode cair, tal, porque as coisas mudam, velho, no futebol. Eu penso o seguinte, depois de tudo que eu ouvi, eu chego à seguinte conclusão. E você pode achar que é óbvio, mas não é óbvio. É meio uma cravada. Se o Corinthians não conquistar a Copa do Brasil, o Fabinho não fica. Se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, o Fabinho tem chances de ficar. Talvez ele possa até sair com o título, mas a chance aumenta e aumenta bastante. Porque, pô, o cara tem o time que ele montou, que a gente critica, vai terminar a temporada 2025 ganhando um Campeonato Paulista e ganhando uma Copa do Brasil. A chance dele permanecer, ela aumenta, mas não dá para cravar. Agora, se não conquistar a Copa do Brasil, ele não fica. Não fica porque já não existe assim uma motivação, um desejo da diretoria corintiana. Carrilho retornando de lesão, né? Finalmente, Fiel. André Ramalho também. Infelizmente o André, nossa cria da base, estava jogando bem, né? Infelizmente está fora por lesão. Fabinho pressionado.
Fiel, as notícias tem algumas boas, outras ruins, né? Mas se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha e nos vemos na próxima.